E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel Machado, eu sou maestro, morei boa parte da minha vida em Araucária, embora seja gaúcho, e daqui a pouquinho vocês vão assistir um vídeo muito lindo de milhares de pessoas, um projeto de música, um projeto de coral, com milhares de pessoas que começou em Araucária, em 2019, né? Eu voltei de um mestrado nos Estados Unidos e eu queria que as pessoas cantassem mais aqui também no Brasil. E a primeira cidade que começou com esses projetos de oficina foi exatamente Araucária. Aí, claro, aconteceu a pandemia, tudo que vocês já sabem, a gente foi para a internet e esse projeto lindo que começou em Araucária cresceu e deu muitos frutos. Então, espero que vocês apreciem esse vídeo de uma música que nasceu em Araucária com Alma Corales e eu espero que em breve a gente também possa cantar juntos presencialmente. Se vocês quiserem assistir mais vídeos, me procurem no Instagram, YouTube, Maestro Gabriel Machado e apreciem e em breve a gente está cantando presencialmente. Espero cantar com todos vocês. Um abraço e até mais. Às vezes ouço o vento passar e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido, vale a pena ter nascido. Às vezes ouço o vento passar. Vale a pena ter nascido.
Então, olá a todos. A gente vai começar, então, mais uma formação da Semana Pedagógica. Eu sou a Kelly, vou começar, então, a minha audiodescrição. Sou a Kelly, trabalho no Departamento de Educação Especial. Sou mulher branca, cabelos loiros, na altura um pouco abaixo do ombro. Estou no escritório da minha casa e a parede atrás de mim é branca. Hoje a gente traz como convidada a professora Laura Sereta Moreira. A professora Laura possui licenciatura em Educação Especial pela UFSM e em Pedagogia pela FIC Santa Maria, Rio Grande do Sul. Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria. Doutorado em Educação pela USP. É professora titular da UFPR no Departamento de Planejamento e Administração Escolar e no Programa de Pós-Graduação em Educação. Tem experiência na área de educação inclusiva, política, gestão e educacional. Atua principalmente nas seguintes temáticas de pesquisa: diferença, diversidade, inclusão e desigualdade social, educação especial, ensino superior, acessibilidade, altas habilidades e superdotação e transtorno do espectro autista. Coordenou o NAPNE, Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, de 2006 a 2021. Coordenadora da Comissão Científica do Combrades. Coordenadora do Laboratório de Políticas, Pesquisas e Práticas Educacionais em Altas Habilidades e Superdotação. Líder do Grupo de Pesquisa Educação Inclusiva, Educação Especial, Políticas, Práticas e Processos de Desenvolvimento Humano. Então, professora Laura, é um prazer ter você aqui conosco nessa semana pedagógica. Então, agora, se você quiser se apresentar também. Bom, minhas saudações a todas as professoras e professores desta rede de ensino tão importante. Como Kelly já anunciou, eu sou a Laura, sou professora na UFPR, sou uma mulher branca, de cabelos em tons ruivos, abaixo do ombro, estou de óculos nesse momento, pele branca, estou neste momento, melhor dizendo, em Curitiba, no escritório da minha casa, e bastante animada em estar participando e, quiçá, colaborando com essa importante semana pedagógica. É isso, Kelly. Então, a professora Laura vai trazer um pouco para a gente o histórico da implementação do coensino, né? Um pouquinho das práticas e vivências, experiências que a professora tem também. Vou fazer uma breve retomada, então, de como está esse processo agora aqui no município de Araucária, até para situar a todos. Então, aqui em Araucária, desde o ano passado, nós estamos fazendo estudos enquanto Departamento de Educação Especial, levantando dados e vendo a necessidade da implementação de uma visão à frente do processo de inclusão das crianças. Nós fizemos, então, um estudo, um levantamento de dados e vimos que em algumas regiões do município era mais viável essa implementação do projeto piloto, que ainda é o projeto piloto aqui no nosso município. Atualmente, a gente atende 3 unidades de ensino fundamental e 3 de educação infantil, né, nas escolas Ayrton Senna, Arlindo e Delane, e no CEMEI São Francisco, o CEMEI Califórnia e o CEMEI Campina da Barra. Então, são essas 6 unidades que atualmente estão com o projeto piloto do coensino. No nosso município, a gente fala que a gente ainda está em processo de implementação, estamos com o projeto piloto e estamos nessa caminhada para a implementação desse projeto. Atualmente, nós temos, então, 6 professoras que atuam nas escolas, né? Elas são professoras 20 horas e perfazem 40 horas, que aí elas trabalham nessa perspectiva de atender a criança não só no AEE, né, na sala multifuncional, mas também fazem essa ponte com o ensino regular. Elas fazem o planejamento, planejam tanto atividades quanto ações necessárias ali na sala de aula, para que a criança que é atendida por elas na sala multifuncional tenha realmente a efetivação do processo de inclusão.
As meninas lá no CMEI, então são 3 CMEIs que nós temos, né? São 3 professoras que também fazem essa ponte entre o ensino, a educação infantil e o atendimento no AE que eles realizam. Então, a professora Laura quer conversar um pouquinho com a gente sobre a parte do histórico, do coensino, para situar as meninas. Sim. Bom, coensino, ensino colaborativo, bidocência, já tem mais de 30 anos de uso desse termo. A literatura nos mostra que é em 1989 que ele é usado pela primeira vez por autores americanos, e esse uso, ele vem justamente de professores que organizam um programa de inclusão e percebem a importância de ter dentro da sala de aula, né, o professor de classe comum, digamos assim, e também o professor de educação especial. Então, em 89 aparece, né? Isso teve algumas experiências e a gente percebe que bem na metade ali da década de 90, exatamente 1995, que nós começamos a conhecer literatura, resultado das primeiras pesquisas evidenciadas nessa perspectiva. Também a gente percebe que nos Estados Unidos, é um olhar americano que se inicia, e essa perspectiva de coensino, de ensino colaborativo, ela vem, então, começando a tomar um novo alcance. Ela vai para a Espanha, vai para a Inglaterra, atravessa países da América do Sul, Chile, Argentina, enfim, são inúmeros os países que passam a experimentar, né, a ter tanto pesquisas como experiências nessa perspectiva. Então, a primeira grande questão é essa, não é algo novo. No Brasil, se a gente observar os documentos, os nossos documentos, as nossas políticas, a gente encontra o termo de colaboração, ensino colaborativo, mas a gente não percebe, de fato, políticas efetivas para essa perspectiva, nem mesmo na Política Nacional de Educação Especial. Então, o que a gente encontra? Indicativos, que a perspectiva é de extrema importância, mas, ao mesmo tempo, nós também observamos o quanto somos carentes de efetividade de políticas. Então, a proposta que Araucária e tantos outros municípios do país têm tentado, né, implementar, ela é bastante importante. No Brasil, ainda é inovador em termos de proposta de gestão, mesmo que já tenhamos várias experiências. Daqui a pouco eu até vou comentar um pouco com vocês. Mas, então, vejam, não dá para a gente pensar assim, isso é novo, estão tentando implantar porque, enfim, querem trazer algo novo. Não. Novo, em termos teóricos, nós já temos, então, uma perspectiva bastante forte. E o que a gente percebe também que é importante, que é a gente diferenciar o que é consultoria e o que é o ensino colaborativo. Ouvindo a Kelly, a gente percebe que, como é um processo, muito provavelmente, a Araucária ainda esteja numa perspectiva mais relacionada à consultoria do que propriamente ao coensino. Mas esse é o objetivo, né? Chegar ao coensino, chegar ao ensino colaborativo de fato, até porque a gente também sabe que são etapas, né, que é preciso alcançar para chegarmos efetivamente nessa perspectiva. Então, assim, em linhas gerais, a consultoria seria um modelo, uma perspectiva que um professor, que é profissional da educação especial, ele vai fornecer acompanhamento, apoio a várias escolas, como se ele prestasse esse serviço de consultoria aos professores, mas ele não permanece efetivamente na sala, ele pode passar pela sala, né, ter observações pela sala, mas ele não é um professor que a gente chamaria de docente também, né, o que caracterizaria a bidocência. Então, a consultoria tem mais essa perspectiva de um consultor, o que é bastante importante,
mas que não podemos chamar de coensino. Já o coensino, a perspectiva maior é que este professor de educação especial, necessariamente, ele não precisa ficar o tempo todo na sala de aula. Ele pode, inclusive, fazer coensino em mais de uma sala de aula, mas ele tem uma permanência muito mais efetiva. E o planejamento é feito pelos dois professores. Então, não são atividades, por exemplo, que o professor da educação especial vai, observa o aluno, ele já conhece lá na sala de recursos multifuncionais, e ele leva para o professor da classe comum, o professor regente, enfim, ele leva atividades, ele diz, olha, seria importante tais atividades. Não, é um movimento de colaboração. E para isso, né, os desafios são muitos. Eu jogo para você novamente, Kelly, para a gente continuar a nossa conversa. Então, prof, na verdade é bem isso. A gente ainda está, né, pensando ali, por mais que tenha toda essa fundamentação teórica, mas o município de Araucária começou essa visão ali das meninas do departamento baseada em estudos, né, da professora Iniceia e da própria professora Laura Sereta, e vendo essa necessidade de superar algumas coisas, algumas visões que estão ainda enraizadas mesmo nesse processo de inclusão. Então, só retomando ali na questão do por que foram escolhidas estas unidades, né? Entraram vários critérios na definição. Também a questão da localização, o número de inclusões, o diagnóstico social, que as meninas fizeram estudo, as demandas, a própria localização, a equipe pedagógica, né, a estrutura e os fatores de risco também, entre outros, que foram necessários para esse levantamento de dados. Retomando, assim, que essa questão das práticas colaborativas não é um projeto do Departamento de Educação Especial, né? É um projeto enquanto Secretaria de Educação, que envolve, até porque a questão do atendimento educacional especializado, a gente perpassa tanto os níveis da educação infantil quanto a questão do ensino fundamental. Então, realmente precisa que todo mundo esteja alinhado, né? Para que as coisas fluam mesmo. E enquanto um projeto, realmente a gente vê que ainda estamos no caminho, né? Acho que já foi um ganho, assim, que as professoras consigam fazer essa questão do acompanhamento ali no regular, da questão do planejamento mesmo com as professoras do ensino regular, porque, na verdade, todos saem ganhando, né? As crianças que são atendidas por elas, as professoras do regular que também têm essa visão de uma outra pessoa ali em sala, e as próprias meninas da multifuncional que conseguem ver lá no ensino regular como que funciona, como que a criança interage nesses outros espaços também, né? De que elas fazem parte também. Então, se a professora puder falar um pouquinho agora dos estágios desse processo, né, do ensino colaborativo para a gente. Bom, o que eu vou trazer para vocês aqui, na verdade, são resultados, né, de pesquisas que são realizadas já há décadas e que demonstram exatamente o que vocês estão colocando aqui, que são etapas. E essas etapas, elas não são, assim, superadas muitas vezes de forma rápida. Então, são estágios, né? E nós temos uma dupla, né, de autores que trabalham com 3 grandes estágios, né? Catley e Catley. Então, eles vão dizer que o primeiro estágio de um coensino, de um ensino colaborativo, chama estágio inicial. E como é que isso se efetiva? Quando os 2 professores estão, então, corresponsáveis, né, responsáveis por uma determinada turma, eles se comunicam ainda de maneira um pouco ainda superficial, rápida, até porque muitas vezes não há tempo para isso, a gente vai falar daqui a pouco, né? Falta tempo. A gente sabe que é uma das coisas que mais nos falta, é tempo, né? A gente corre muito para dar conta das inúmeras ações e atribuições a que somos encarregados, mas nessa primeira fase, então, se estabelece um relacionamento profissional. E a partir daí, os profissionais começam a se conhecer, começam também a conhecer a turma de um modo diferente, porque cada um vai ter a sua perspectiva.
E é justamente esse modo, né, essa comunicação, essas relações interpessoais, que vão fazer com que o processo ande para frente ou ele estagne. Então, um dos grandes problemas que a gente percebe é vencer as relações, né, as relações interpessoais, no sentido de que o professor não compreender este professor que vem para uma bidocência como alguém que vem olhar, observar, analisar o seu trabalho. Se isso acontecer, a gente já tem aí perspectivas negativas com relação a essa perspectiva do co-ensino. Então, a grande etapa inicial, ela precisa ser bem trabalhada e a gente precisa ter uma resiliência com relação a essas situações. Então, é preciso dar um tempo, não só aos profissionais, aos alunos, à família, e também à própria gestão. Se nós tivermos uma direção escolar que não compreender esse processo, os dois professores também terão dificuldades de se alinhar nesse estágio inicial. Então, o momento que a gente consegue, então, vencer essa etapa e começa a haver um comprometimento, e quando eu digo comprometimento, não que os professores não tenham comprometimento com a sua turma, mas o comprometimento com esta lida, com esta perspectiva, a gente já entra no que se chama de estágio 2. Eles começam o quê? A realmente discutir, compartilhar, conversar sobre as aulas, eles começam a ter uma comunicação cada vez mais efetiva, e esse grau de comprometimento dos dois com a turma vai aumentando. Porque daí a gente começa a perceber o quê? O professor que chega do ensino da educação especial, ele tem um foco, ele precisa ter um foco para a turma. Então, ele não vai atender alunos da inclusão, né, que é um termo que a gente também tenta varrer do nosso vocabulário, porque a gente não tem alunos da exclusão, né? Então, o que acontece? À medida que este movimento vai acontecendo, começa a se perceber que muitas ações, muitas atividades, elas não são efetivamente para aquele aluno que tem uma necessidade mais específica, mas muitas atividades, elas podem ser exercidas por toda a turma. E, obviamente, isso não significa que no coensino ou no ensino colaborativo, a gente esqueça as especificidades dos nossos alunos, que têm, enfim, que são público-alvo da educação especial. Isso é muito importante reafirmar, porque a gente percebe alguns movimentos, muitas vezes, de que estar matriculado, estar inserido, significa inclusão. E nós sabemos que inclusão é um processo bem diferenciado. Então, a partir do momento que esse comprometimento acontece, mas para esse comprometimento acontecer, o que nós precisamos? Condições de trabalho. Nós precisamos que essa perspectiva, ela seja adotada e que as pessoas tenham a condição de exercer as funções. Então, esse é um outro estágio também importante. E, por fim, já o estágio colaborativo é quando os professores já, então, fazem o seu planejamento conjunto, eles já não têm, este é o meu aluno, é este que eu vim, para este que eu vim olhar, eu estou aqui na sala para olhar essas ações, e estes alunos especificamente, mas a colaboração do planejamento e da execução começa, claro, respeitando as condições necessárias para que isso aconteça. E isso é um grande desafio, grande desafio mesmo para todas as nossas redes de ensino. Cada vez estamos com situações mais precarizadas, cada vez estamos com os recursos mais parcos, né, sejam nacionais, estaduais, municipais, e muitas vezes perspectivas que são excelentes, elas acabam sendo estagnadas por falta de financiamento, por falta de condições, de recursos efetivos. As pessoas querem, elas têm vontade. O professor também quer. O professor tem vontade. Não conheço o professor que diz, eu não quero que a minha turma vá para frente. Então, a gente sabe, a gente precisa acreditar sempre muito nos nossos professores, né? Mas, por conta disso, também, a necessidade de termos as condições. Uma outra perspectiva também, que eu acho que, para nós, ela já está praticamente vencida, é de que imaginar que a sala de recurso multifuncional, as salas de recursos, enfim, o AE, que é na Política Nacional de Educação Especial,
considerada praticamente como o modelo único, o caminho único, em termos nacionais, é aquele que se apresenta. O grande investimento político que se teve na política de 2008 foi no AEE. Isso é bom? De um lado mas a gente não pode jamais pensar que o AEE, nós sabemos disso, vai dar conta da inclusão. Até por conta de que a inclusão é um processo que ele tem que respirar na escola. Então, e quanto mais este aluno, mais a gente conseguir fazer com que toda a perspectiva de inclusão ela ocorra em sala de aula, junto com os colegas, ela é muito mais efetiva. Então, eu vejo que o coensino, o ensino colaborativo, ele tem essa condição de exercer a inclusão no espaço que, de fato, é inclusivo, que é a sala de aula. Né? Porque um espaço de uma sala de recurso, ele é inclusivo? Mas ele não tem a inclusão na perspectiva desta coletividade que é super importante para todos os alunos, inclusive os alunos do público-alvo da educação especial. Kelly, veja aí se falta mais alguma coisa, eu tento complementar. Não, prof, bem isso mesmo. Nessa questão de relacionamento interpessoal, né, qualquer implementação de um projeto novo envolve realmente superação, né, das relações que a gente tem no movimento ali da escola. Então, assim, o nosso objetivo enquanto Departamento de Educação Especial é focar agora nas mediações em loco mesmo, principalmente dessas 6 unidades que estão sendo contempladas neste momento. Né, nas formações também, nós temos reuniões mensais, que a gente coloca ali, faz uma discussão mesmo do que está sendo vivenciado na prática para ir construindo e aparando as arestas desse processo que, como é um projeto, realmente é uma construção que aos poucos vai se alinhando. Nessa questão que eu acho que a professora apontou muito bem, o papel da equipe gestora, né? Quando a equipe gestora acredita que realmente esse é o viés de atendimento das crianças do AEE no ensino regular, porque elas são, sim, do ensino regular, né? Não são do AEE. Então, quando a equipe gestora acredita e ajuda ali as meninas, principalmente das práticas colaborativas, a realizar o trabalho delas, a gente vê ótimos resultados, né? Nessas mediações, a gente tem ouvido muitas histórias realmente do que a professora falou ali, de que outros alunos se beneficiam da prática colaborativa. O foco não é só a criança, né? É sim ir lá observar a dinâmica de sala de aula, o que está acontecendo ali, o que precisa ser melhorado não só para aquela criança que as professoras já atendem na sala multifuncional, mas também para outras crianças que estão ali e que realmente, principalmente pós-pandemia, precisam desse olhar diferenciado. Então, a gente tem muitos relatos das professoras já de tanto o planejamento colaborativo, que eu acredito que a gente evoluiu já desde o comecinho ali até agora, até no beneficiamento mesmo de todos que estão envolvidos ali no processo educacional, não só as crianças que elas atendem. Se a professora puder falar, então, um pouquinho agora para a gente de experiências que tem em outros municípios do país, com essas práticas colaborativas. Bom, gente, o que a gente percebe no Brasil é que a perspectiva, as experiências que nós temos de coensino, de ensino colaborativo, enfim, elas estão bastante atreladas a propostas oriundas de universidades, seja pela via de projetos de extensão, projetos de pesquisa, projetos que têm financiamento do CNPq ou de vários órgãos de fomento, nacionais, internacionais, estaduais, e também por conta de estudos que vão sendo realizados por meio de teses, de dissertações, monografias, estágios também. A gente percebe que alguns professores que pesquisam essa área, que trabalham em estágios, começam a lançar essa perspectiva como um desafio para as escolas. Então, são essas as sementes que começam a ser efetivadas no Brasil de forma mais marcante.
Então, essa contaminação, entre aspas, de estudos que se dão por meio de conhecer experiências internacionais e de fazer tentativas no Brasil, faz com que pesquisadores que tenham essa perspectiva de coensino bem alinhada, como, por exemplo, em São Paulo, a gente tem, pela UFSCar, a professora Iniceia Mendes, que tem um trabalho extraordinário já de décadas sobre coensino, e tem inúmeros municípios e orientandas, né, que defenderam dissertações, teses nessa temática. A gente tem na Universidade Federal do Espírito Santo também um grupo forte que trabalha nessa perspectiva, em Santa Catarina, no norte do país. Então, a gente acaba tendo aí N perspectivas. No Rio, né, também nós temos a Estadual do Rio de Janeiro, a Federal Rural do Rio de Janeiro, a vinda de professores que tiveram a sua formação na UFSCar, que tem, então, o nosso programa de educação especial, que contamina positivamente em todos os estados do país. A gente percebe que esses professores, quando voltam da sua formação, sobretudo de doutorado, chegam nas universidades, eles trazem essa perspectiva. E isso a gente vê aqui mesmo na universidade. Nós temos a nossa querida professora Yasmin, que também trabalha nessa perspectiva, que vem também de uma formação da UFSCar e traz essas questões tão importantes. Então, por esse caminho, digamos assim, que a gente vai percebendo que as experiências vão acontecendo e que, à medida que as gestões municipais, sobretudo as municipais, o coensino, ele tem uma perspectiva bastante alinhada ao ensino fundamental, né? Até por conta dos professores regentes e ter menos professores, enfim. Não que ele não possa exercer em outras etapas do ensino, mas a gente percebe como ele é mais forte nessa etapa. Então, o que a gente também percebe é que vários municípios, vários sistemas começam a aderir ao ensino colaborativo. Então, aprendem. E o que a gente também percebe que eles pedem muito? É formação. Sem formação, não dá para a gente pensar numa perspectiva colaborativa. Então, o que a gente encontra já? Em vários planos nacionais de ensino, municipais, já a perspectiva do ensino colaborativo. Se a gente fizer aí uma chamada, vários municípios, né? Em São Paulo, Minas, desculpa, esqueci de falar, Minas tem um grupo forte também em Juiz de Fora, que trabalha com essa perspectiva. Então, assim, no país inteiro está minado, na verdade, gente. Eu estou aqui, por conta do tempo, levantando alguns exemplos, mas nós temos N situações. Então, eu estava até percebendo da cidade da onde eu vim, que é Santa Maria, o próprio Plano Nacional, o Plano Municipal de Educação de Santa Maria está bem acercado ali a questão da perspectiva do ensino colaborativo. E ele se beneficia também por conta da própria Universidade Federal de Santa Maria. Nós temos muitos pesquisadores nessa área. Então, isso não significa dizer que tem que vir das universidades, em hipótese nenhuma. O que eu estou tentando dizer para vocês é como esses estudos que foram realizados nas universidades, eles acabaram positivamente influenciando. E, a partir daí, os municípios aderem, as gestões aderem, muito parecido com o que está acontecendo em Araucária, uma proposta, um projeto piloto, né, andar em passos consistentes, mas bem alinhados. Então, a partir daí que a gente percebe várias situações. Se vocês olharem, município de Araras, município lá no norte, Marabá, nós temos várias cidades no Rio de Janeiro mesmo, e do Grande Rio, né? Santa Catarina, vários municípios também. Nós temos já, em termos de dissertações e teses, muitos municípios que às vezes não são ditos quais são os municípios, né? Mas que trabalham nessa perspectiva. Então, basta a gente começar a dar uma olhada, né, no que as pesquisas nos oferecem, que a gente vai encontrar essa perspectiva. Alfenas, também lembrei agora, em Minas, tem uma perspectiva bem
bem forte já no coensino. Então, ela passa a ser contaminada. No Paraná, eu vejo que ainda a gente tem poucas experiências de coensino se comparada aos demais estados do país. Por isso aí é muito importante essa vanguarda, que não só a Araucária, mas também outros municípios estão fazendo, mas a gente precisa, de fato, avançar mais no Paraná com relação a essa perspectiva. E as pesquisas também têm demonstrado, por exemplo, na escuta das professoras, o quanto elas, no início, não conseguem compreender o processo. Elas não se sentem comprometidas, principalmente a professora que está lá na sala de aula todo dia, né, de ensino comum. Ela, às vezes, custa um pouco mais a se comprometer com a proposta, não porque ela resista, porque ela não entende e porque ela começa a pensar nas dificuldades que ela poderá enfrentar justamente porque isso exige que ela tenha um tempo maior. Então, a gente percebe o quanto algumas instituições acabam resistindo um pouco em relação a isso. O outro é entender, outro aspecto que a gente percebe bastante nas pesquisas também, é verificar que este profissional da educação especial, ele não pode ser entendido como alguém que tem expertise na área e vem resolver os problemas. Né? A partir do momento que essa confiança que a gente já comentou anteriormente, que se dá lá no estágio 1 e 2, da perspectiva do coensino, quando ele realmente avança, a gente percebe que as relações vão se efetivando. E formação, né, gente? Eu acho que esse momento da semana pedagógica é um primeiro olhar de que precisamos pensar numa formação efetiva, não só para esses professores que estão nesse projeto piloto, mas também que a comunidade consiga compreender o que é o coensino. Eu posso, qualquer coisa, novamente inserir mais alguns dados, Kelly, se assim você desejar. Então, professora, até por isso que a gente quis trazer para a Semana Pedagógica essa pauta, né, das práticas colaborativas e do coensino, para estar divulgando para toda a rede, assim, qual é a nossa intenção. E realmente, não é que surgiu do nada o projeto, né, são tendências, são estudos já realizados há bastante tempo que mostram que a gente precisa, sim, superar a visão de que o profissional de apoio fica ali ao lado da criança, com foco apenas naquela criança e que os outros são os outros, né? Acaba segregando a criança dentro da sala de aula e que não é isso que a gente quer para o nosso estudante, né? Voltando um pouquinho ali na questão de condições de trabalho, no nosso município, a gente também tem a questão das relações intersetoriais, né? A gente tem um bom relacionamento ali com os profissionais da saúde, a gente faz mediações em loco também com os profissionais de saúde, principalmente ali nos CMEs, né, atendendo a primeira infância. Tem a rede de apoio com os profissionais, tanto da sala de recursos, quanto com os profissionais dos centros, nós temos os itinerantes dos centros que a gente tem ali no município. Então, realmente, assim, essa rede, a gente está em busca de que funcione cada vez mais efetiva, né? Principalmente as questões intersetoriais com a saúde, porque a gente sabe que se um lado da balança ali não está funcionando direitinho, o processo de inclusão realmente fica mais difícil, né? Até eu queria que a professora retomasse um pouquinho essa questão do profissional de apoio mesmo, né? Dessa superação, conforme eu falei, do profissional apenas focado em um estudante ou em 2 estudantes que são o público-alvo da educação especial, mas sim como um profissional que está ali na sala para apoiar o processo de inclusão efetivo de todos os estudantes, né? Se a professora puder falar um pouquinho dessa parte. Ok, Kelly. Bom, eu acho que a primeira indagação que a gente precisa fazer é o seguinte: que sucesso, que grandes resultados a gente tem com o professor de apoio? O que a gente já pode dizer sobre o professor de apoio? O que nós já conseguimos avançar em termos de inclusão? Sim, já conseguimos avançar, mas é o suficiente? Não. Então, a gente percebe que, na perspectiva de professor de apoio, ainda continua aquela ideia de que há
que o público-alvo da educação especial sejam alunos com deficiência, alunos com TEA, enfim, ou alunos com superdotação, é de um determinado professor. Né? E esse professor é o professor de apoio, é o professor que está lá na sala de recursos multifuncional. E a dificuldade, muitas vezes, que esse professor de apoio, ele tem de ser ouvido pelos demais professores. Então, às vezes, ele faz um trabalho de formiguinha e um trabalho extremamente importante, mas que não tem o alcance que deveria ter. E muitas vezes sequer é reconhecido. Então, a perspectiva de professor de apoio, ela esbarra nessas questões, de que ele apoia, ele acaba apoiando, não ao professor, mas diretamente ao estudante. Daí a gente pode linkar isso a uma outra perspectiva, como se todos os alunos, por exemplo, com deficiência, o alvo é o aluno, somente o aluno, e não o sistema, e não a comunidade. Então, vejam essas perspectivas de pensar apenas a sala de recurso multifuncional e o professor de apoio como uma perspectiva que vai, de fato, fazer com que um processo inclusivo se efetive, é muito precário. Então, a gente tem que pensar em outras perspectivas, pensar em vários tipos de apoio. E, neste caso, o coensino é um deles. Isso não significa que o AEE, na forma de sala de recurso multifuncional, vai ser mexido, não. A gente sabe que quanto mais apoio, quanto mais espaços de aprendizagem a gente tiver para toda a nossa turma, todos os nossos alunos, e de modo específico aos alunos público-alvo da educação especial, mais nós estaríamos nos aproximando de um processo inclusivo. Né? Porque vivemos numa sociedade extremamente desigual, com N questões a serem resolvidas, e, obviamente, não será um modelo, um tipo, um caminho único que vai nos levar à perspectiva de inclusão. Então, me parece que o coensino, ele é um caminho importante para a gente vencer, a gente enfrentar essa perspectiva de que este é o aluno da inclusão, este é o aluno do professor de apoio, este é o aluno do estagiário. Então, pensar em coensino, pensar em ensino colaborativo, é pensar também numa perspectiva diferente, né, do modelo que nós temos de cascata, inclusive, né, que é lá ligado à integração educacional ainda. E é também uma forma de inserirmos o modelo social da deficiência como uma perspectiva importante para a gente vencer um processo de exclusão que é tão forte, que é historicamente tão demarcado nos nossos alunos. Gente, às vezes fica um pouco difícil para falar, acho que vocês viram que eu estou com aparelho, né? Então, quem usa aparelho sabe das dificuldades, então me perdoem, às vezes fica complicado, a língua não ajuda, tem que inventar uma outra palavra na hora, né? Mas a gente vai que vai. Logo eu tiro esse aparelho e eu consigo conversar melhor com vocês. Bom, retomando. Essa perspectiva, então, Kelly, que você levanta de professor de apoio como algo que a gente possa dizer, sim, realmente, o professor de apoio, ele vem conseguindo superar as mazelas da inclusão. Esse professor de apoio sozinho não consegue. Então, nós precisamos aí de um leque de perspectivas. Gente, quando nós estamos enfrentando um problema sério, ou até um problema de saúde, um remédio basta? A gente precisa de muitos caminhos. A gente precisa olhar para a gente de muitas formas. Isso não é diferente com o nosso sistema educacional. Isso não é diferente se a gente olhar para o mundo. Não podemos imaginar que existe uma solução. Nós precisamos pensar em N caminhos. Então, nessa perspectiva, realmente, eu defendo que o coensino, a bidocência, a consultoria colaborativa, o ensino colaborativo é uma perspectiva importante que a gente deve investir, que a gente deve olhar com bastante cuidado e atenção. Kelly, te ajudei? Era isso? Tá? Não, é isso sim, prof. Até se a prof puder detalhar mais essa questão das perspectivas, experiências de outros municípios que a professora tem relatos.
Ok, Kelly. Bom, a gente percebe nas experiências, nas conversas com professores, gestores, é muito importante também a família nesse aspecto. A gente pode, em outro momento, tratar dessas questões. E o aluno também, né? A gente tem várias pesquisas que demonstram, às vezes até pelo desenho, como eles vão compreendendo a importância de ter esses dois professores em sala de aula. A gente tem várias situações importantes com relação a esse aspecto. Bom, tudo isso é planejamento. O aluno percebe o planejamento, a família percebe, né? A gente pensa que não, mas percebe sim, né? E um dos grandes desafios e situações que a gente percebe, Kelly, é a própria questão desse planejar coletivo, dessa caminhada que a gente precisa ter, de compreender que atividades, de que forma a gente vai trabalhar, como que eu vou flexibilizar as questões curriculares. O professor do ensino comum tem o conteúdo ali, ele conhece profundamente, ou precisa conhecer profundamente aquele conteúdo que ele está trabalhando. O professor de educação especial traz ali a sua experiência com relação a apoios, a como você pode inserir inovações, adaptações, flexibilizações. Então, eles vão trabalhando juntos, eles vão planejando. E vão planejando atividades, vão planejando os momentos, né, em sala de aula, vão planejando a avaliação, vão planejando como olhar para essa avaliação, o que esse planejamento pode ajudar a turma toda, aonde que a gente insere, quando a gente altera alguns aspectos da avaliação para esse aluno que é considerado público-alvo da educação especial, se a gente fizer algumas outras alterações, também não vai beneficiar os demais alunos. Então, essa caminhada é quase como um namoro. A INSEE chama de casamento, né? Um casamento colaborativo. Então, essa perspectiva, essas relações que vão se estabelecendo de planejar é importante. Para isso, além da formação, claro que as gestões precisam ir também organizando de que modo, né? Como é que você tem aí uma flexibilização de tempo para que as pessoas tenham este tempo de conversar, de planejar, né? Então, isso é muito importante, que esse é um aspecto bastante enunciado, bastante tratado como um desafio, e quando esse desafio ele galga pontos positivos, a gente percebe que o coensino ele avança, que o aprendizado da turma avança, e as relações entre os professores e os gestores também avançam. Então, é importante. Então, esse planejamento também só vai se dar se houver uma flexibilidade. Não é possível eu pensar que os professores vão vivenciar práticas se um não flexibiliza para o outro. Então, é muito importante eu saber ouvir essa escuta dos professores, dos gestores, da própria direção. Então, a gente tem que estar com essa questão de flexibilizar e de entender que isso exige mudanças e que a gente precisa mudar juntos, né? Isso significa correr riscos. Essa é uma outra perspectiva também que a gente vê anunciada nas pesquisas, nas falas, né? Que é um risco que se corre, porque você precisa vivenciar esse desafio e pensar em metodologias de atividades diferentes. Então, nos tira de um lugar que a gente, às vezes, ou de atividades, de um modo operante que a gente tem, né? Então, isso é importante. Então, correr esse risco, tá? Disposto a isso, né? A gente também pode dizer que essa definição de papéis, né? Que se tiver um bom planejamento, se a gente tiver com entusiasta para correr esses riscos, entendendo que a flexibilização é importante, o que vai acontecer? Uma compatibilidade no trabalho. O trabalho vai andar, o trabalho vai crescer, porque a gente vai começar a exercer uma posturas e vai exercer algumas culturas, digamos assim. Mas, para isso, os professores precisam entender metodologias diferentes, eles têm que ter habilidade na sua comunicação, eles precisam dialogar, eles precisam chegar
enfim, a uma proposta comum. Então, não é a proposta do professor de educação especial, é a proposta dos professores. Então, é uma proposta que ela precisa ser vivenciada, compartilhada, construída coletivamente. E uma outra perspectiva muito importante é o suporte administrativo, que começa na escola, com a nossa própria direção, a direção também precisa ser escutada, obviamente, né? Isso está alterando a rotina da escola, é um outro profissional, o que isso significa, então a gente tem que dar esse tempo também para os nossos diretores, a nossa equipe pedagógica, compreender esse processo, eles precisam estar juntos, né? Eles precisam se sentir alinhados a tudo isso, então esse suporte administrativo, ele precisa ser dado pela própria gestão do município, o município precisa estar acompanhando, como vocês já mencionaram, são reuniões, são formações, e compreender que é um processo, que todo processo tem etapas, e que a gente precisa, de fato, começar e acreditar. Que ali, eu diria que esses são os grandes desafios, né? O planejamento, querer correr risco, a flexibilidade, a definição dos papéis, né? Entender que não é ele ou ela é mais importante do que eu, mas é um co-ensino, né? É uma bidocência, e essa habilidade administrativa, esse suporte administrativo que a gente precisa ter. E daí, obviamente, as relações interpessoais, elas perpassam todo o co-ensino, né? Isso é óbvio, né? Então, que faz do co-ensino um suporte diferenciado as relações interpessoais e a formação. É isso. Ótimo, professora. A gente percebe realmente, assim, que desde o começo a gente já está tendo pequenos avanços, principalmente quanto à equipe gestora, conforme a professora falou. Elas precisam acreditar e entender que esse profissional que está chegando na unidade não é mais importante que ninguém e está ali para realmente auxiliar no processo de inclusão, né, da escola. Então, da minha parte é isso, prof. Gostaria muito de agradecer a sua fala. Acho que foi bem esclarecedora para as professoras do nosso município, para todos os profissionais, na verdade, né? Que o co-ensino abrange não só os professores, mas também ali as merendeiras da escola, de entender o que é esse profissional que está chegando na unidade, né? As famílias também, a gente está já começando a trabalhar com as famílias em reuniões também, explicando o que é o co-ensino, né, qual que é a perspectiva desse projeto que a gente está começando na rede agora também. Então, realmente, é como a professora falou, é um caminho e que a gente ali precisa ir organizando, né, vendo o que a gente pode melhorar, porque realmente é uma construção coletiva, que a gente precisa de todos alinhados, né? Não só o Departamento de Educação Especial, mas o infantil, o fundamental, toda a equipe gestora e a equipe docente das escolas também. Então, realmente, prof, muito obrigada pela sua fala, foi bastante esclarecedora. Espero que os profissionais da rede se apropriem do que a gente falou aqui hoje e que a gente tenha um novo olhar, assim, principalmente nessa questão das práticas colaborativas, né? Não só das unidades que têm agora o co-ensino, mas, assim, da rede como um todo mesmo. Exatamente. E lembrando que hoje o que a gente tentou fazer aqui é trazer a pauta, né? Apontar alguns aspectos, falar um pouquinho desse histórico, das experiências, mostrar que é algo, de um lado, inovador para nós, mas que já temos experiências, né, internacionais, nacionais importantes, e dizer que apostem, né? Corram esse risco. Né? Vamos pensar em muitos momentos de formação, em nos contaminarmos pelo co-ensino, a gente pode estar passando bibliografia também, enfim, e agradecer muito, né, a confiança de vocês, porque um convite sempre é um gesto de confiança, é um gesto de carinho também, né? Então, muito obrigado, eu estou
à disposição para a gente retornar a conversar. Nesse momento, eu estou afastada da universidade, fazendo o meu pós-doutorado, então eu dou umas fugidas, né, que são como essa agora de estar com vocês, mas estou vivenciando muito esse momento também de estudo, que a gente precisa, né, de se qualificar, de estar sempre, né, pensando em novas perspectivas, e é isso. As nossas queridas professoras e professores, e a comunidade, enfim, que de alguma forma vai estar nos assistindo, né, que aposte, né, que queira correr esse risco. E muito obrigada, gente. Para quem ouve de dia, um bom dia, para quem ouve vai vir à noite, uma boa noite. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.